Olá, estamos de volta com o nosso estudo das lições da Escola Sabatina deste terceiro trimestre de 2017, sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. A lição é intitulada O Evangelho em Gálatas. E nesta semana estudamos a lição de número 5, onde Paulo enfatiza que o conceito de justificação pela fé não é nada novo. Ele já estava presente desde os tempos do Antigo Testamento. E este é fundamental, é um conceito fundamental para que nós entendamos o ensino bíblico como um todo no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus. Na semana passada, o foco foi justificação pela fé. Paulo deixa bem claro que salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. E um texto-chave que nós vamos pegar exatamente para iniciar a lição da semana é Gálatas capítulo 2, versículo 21, onde Paulo diz: "Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão." Se a justificação fosse por meio da lei, por que então o sacrifício de Cristo? Cristo teria morrido em vão. Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa em Gálatas capítulo 3, versículo 21, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, teria sido muito mais fácil para Deus usar a lei para que o ser humano alcançasse justiça e não, em vez de ter que enviar a seu filho, Jesus, para que morresse pelo pecador. Muito bem, capítulo 3, o texto que nós vamos estudar nesta semana é Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 14. E neste capítulo, a primeira parte, os primeiros 5 versículos, Paulo entra pesado no assunto, criticando os gálatas que estavam sendo influenciados pelos judaizantes e estavam mudando a sua religião, a sua prática religiosa, de uma religião baseada na fé para uma religião baseada nas obras. E Paulo começa dizendo: "Ó Gálatas insensatos", é uma repreensão severa do apóstolo. "Quem vos fascinou a vós outros?", diz ele. O texto grego aqui utilizado por Paulo é um termo mais forte ainda. "Quem vos enfeitiçou?", diz ele. "Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?" O que o apóstolo Paulo faz aqui é apelar para a experiência dos crentes gálatas. Ele diz: quando vocês foram evangelizados, quando vocês se converteram e receberam o Espírito Santo, foi com base em quê? Em que pregação? Pregação da lei ou pela pregação da fé? É claro que foi pela pregação da fé, porque fora o próprio apóstolo Paulo que os evangelizara na sua primeira viagem missionária. Ele também lá estivera na sua segunda viagem missionária. "Sois assim insensatos", continua ele no versículo 3, "que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne." Esta perfeição que eles estavam buscando na carne era resultado da ênfase dos judaizantes, que estavam ensinando que se eles não se circuncidassem, eles não poderiam ser considerados justos diante de Deus. "Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes", se na verdade foram em vão. Não foi fácil para eles deixarem todas as práticas pagãs, quem sabe convívios de amigos e familiares, se submeterem à oposição, à perseguição e se tornarem cristãos. Por que tudo aquilo? Foi em vão, diz Paulo. "Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?" Como eu disse, Paulo apela à experiência dos próprios gálatas, para que eles mesmos entendam, se convençam de que aquela experiência com Deus que eles já haviam tido naqueles anos, não sabemos exatamente quantos, foi uma experiência baseada inteiramente na fé e não nas obras da lei. Mas eles agora estavam
passando para este outro evangelho, um evangelho baseado no esforço humano, na ênfase na guarda da lei como método de salvação. Então, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo cita o exemplo de Abraão. E de agora até o final desta sessão, versículo 14, o apóstolo Paulo vai trabalhar com alguns conceitos extraídos do Antigo Testamento. E ele inicia então o versículo 6 dizendo: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Era importante para Paulo citar o exemplo de Abraão, porque os judaizantes se diziam verdadeiros ou legítimos descendentes espirituais de Abraão. E eles certamente estariam citando o exemplo, o fato da circuncisão. Abraão foi o primeiro, no concerto que Deus fez com ele e com o povo de Israel, a receber o sinal da circuncisão. E os judaizantes diziam que só era verdadeiro filho de Abraão aquele que se submetesse à circuncisão, assim como Abraão fora circuncidado. Mas Paulo diz que foi o contrário. Ele diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Só um detalhe sobre o verbo imputar. Aqui é uma outra metáfora usada pelo apóstolo, extraída do mundo dos negócios, talvez até do sistema bancário, se nós pudéssemos assim dizer. Imputar significa colocar na conta. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. É como se Abraão não tivesse saldo de justiça diante de Deus e por ele ter crido em Deus, Deus então credita justiça na conta de Abraão. De que forma alcançou Abraão este saldo ou esta justiça? Foi mediante a fé, ele creu em Deus. E aqui Paulo está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz exatamente isso. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Não foi mediante a circuncisão. E aqui vem o ponto. Interessante que esta declaração de Moisés, de que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, como eu disse, aparece no capítulo 15, versículo 6, e ao passo que a circuncisão vem apenas no capítulo 17. Então, Paulo estava bem fundamentado do ponto de vista da Escritura, que Abraão foi justificado pela fé em Deus e não mediante a circuncisão, que veio anos depois, quando Abraão já tinha 99 anos de idade. E então ele diz no versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os judaizantes certamente diziam o contrário. Os da circuncisão, os da lei, é que são filhos de Abraão. Paulo, por sua vez, diz, os da fé é que são filhos de Abraão. E ele continua, versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, e aqui ele cita Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti serão abençoadas ou serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Quando Deus chamou Abraão, o objetivo dele não era fazer um concerto único e exclusivamente com Abraão e os seus descendentes, mas era por meio deles alcançar o mundo. E por isso Deus falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. E Paulo deixa bem claro que naquele anúncio de Deus a Abraão, é como se Deus já estivesse pré-anunciando o Evangelho aos gentios, naquela promessa original que Deus fizera a Abraão. A ênfase de Paulo é de que a salvação é única e exclusivamente pela fé. De modo, versículo 9, que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Não são os da circuncisão, são os da fé. São aqueles que creem em Deus e, mediante a sua fé, recebem a bênção da justificação. Estes são abençoados com o crente Abraão. Nos versículos 10 a 12, nós temos alguns textos um pouco confusos, um pouco difíceis, e nós temos que prestar bastante atenção. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. É importante ressaltar que Paulo não está falando aqui que todos aqueles que obedecem à lei estão debaixo da maldição. Nós temos que ler esta frase no contexto da epístola.
E o contexto da epístola é como o ser humano é justificado diante de Deus. Como que o ser humano alcança justificação diante de Deus. Se é pela fé ou pelas obras da lei, Paulo enfatiza a fé. Então, quando ele diz aqui, todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, ele está dizendo todos aqueles que buscam justificação na lei, na verdade, não vão encontrar justificação, vão encontrar maldição, exatamente o contrário daquilo que buscam. E a razão pela qual eles encontram maldição e não justificação aparece logo em seguida no versículo 10, que também é uma citação do Antigo Testamento: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É uma citação extraída de Deuteronômio 27, 26. Qual seria a ênfase de Paulo aqui? O texto não é muito difícil de entender. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas, porque se você busca justificação pela lei, então você anula a fé. Você não pode mais contar com o sacrifício de Cristo. Fé e obras se excluem mutuamente como meio de salvação. Então, se você busca justificação na lei, a lei é tudo o que você tem. E um único deslize já é suficiente para que você incorra na maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A lei revela o pecado, condena o pecador, Romanos capítulo 7, versículos 8 e 9. Portanto, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas. Se você conseguir permanecer em todas as coisas previstas na lei, maravilha, não há nenhum problema. Mas Paulo diz, maldito todo aquele que não permanece. Está subentendido no argumento de Paulo que o ser humano não consegue permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. E então ele diz no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o ser humano não consegue permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Lutero já dizia que mesmo o melhor da obediência humana está manchado pelo pecado, pelo orgulho que existe no coração humano. Então, mesmo que o ser humano conseguisse render a Deus uma obediência perfeita, esta obediência não seria de fato perfeita por causa do pecado que existe no coração humano. E então diz o apóstolo, é evidente que pela lei ninguém é justificado, versículo 11, porque o justo viverá pela fé. Mais uma citação extraída do Antigo Testamento, Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. O justificado pela fé viverá. Não é aquele que obedece, mas é o justificado pela fé que viverá. Então nós temos o versículo 12, onde Paulo diz, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Novamente uma citação do Antigo Testamento, Levítico capítulo 18, versículo 5. Aqui Paulo, novamente, está deixando bem claro que ou é tudo ou é nada, ou é Cristo ou é a lei. Cristo e a lei, em termos de justificação, não operam juntos, não trabalham em conjunto. Uma coisa exclui a outra. Se você deixa Cristo, se você escolhe a lei, você deixa Cristo. E agora a única coisa que você tem é a lei, portanto. E o que ele estaria Paulo querendo dizer com esta declaração, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá? Exatamente isto. Se você escolhe a lei como método de justificação, então a lei é tudo que você tem. E você vai ter que viver pela lei. Você não pode contar com Cristo. A pergunta é possível? Paulo deixa bem claro que isto não é possível, porque ele já disse lá atrás que é maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. O ser humano não consegue render a Deus, prestar a Deus uma obediência perfeita. Paulo deixa isso claro também nos primeiros capítulos de Romanos, onde ele enfatiza o pecado humano. E ele diz que todos são absolutamente pecadores. Não há ninguém que tenha conseguido prestar a Deus uma obediência perfeita. Não há um justo sequer, diz o apóstolo Paulo. Então, ou é tudo ou é nada. E é exatamente isso que diz a primeira parte do versículo 12. A lei não procede de fé. No texto original, no texto grego, nós não temos aqui o verbo proceder. Não temos verbo nenhum nesta frase.
A ideia é um pouco difícil, mas parece ser mais ou menos assim. A lei não tem nada que ver com fé. Como eu disse, elas são mutuamente exclusivas. Se você opta pela lei, você exclui a fé, e aí você vai ter que viver pela lei. Mas isso é impossível, porque todos são pecadores. E então, é por isso que Paulo vem agora com a solução para este problema, o problema do pecado humano. Versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. O que Paulo estaria querendo dizer com maldição da lei? A maldição da lei é a sua condenação, porque a lei revela o pecado e ao revelar o pecado, a lei condena o pecador. A maldição da lei é sua condenação. Portanto, a lei não salva. Aquele que busca justificação na lei, a única coisa que ele de fato encontra é maldição, porque ele não consegue permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Perfeita obediência é impossível por causa do pecado que existe no coração humano. E então a solução, a única solução possível é Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E aí Paulo novamente cita o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo morreu no madeiro. Ali ele sofreu a maldição da lei. Ele pagou a penalidade pelo pecado humano. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Há uma passagem de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que nós precisaríamos ler neste contexto, onde Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ênfase de Paulo é na morte substitutiva de Cristo, na morte vicária de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. Ele experimentou na cruz a maldição da lei, que nos era devida. Como pecadores, nós é que precisávamos morrer. O salário do pecado é a morte. É a condenação da lei. É a maldição da lei. Cristo morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos viver. E então o 14, o último versículo desta parte, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que os gentios fossem justificados, pudessem também ser salvos em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E é assim que as coisas funcionam no plano divino. Não é pela lei. Deus nunca deu a sua lei para que o ser humano a utilizasse como método de salvação. A lei existe para ser obedecida, mas ela não pode salvar aquele que a transgride. Uma vez transgredindo a lei, a única coisa que nós temos é a maldição, é a sua condenação. E é por isso que nós precisamos de Cristo. E há uma citação da Sra. White que eu gostaria de ler com vocês. Ela aparece no Desejado de Todas as Nações, a página 753. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de nós todos. Foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Toda a sua vida, anunciar a Cristo ao mundo caído as boas novas da misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão. A salvação para o maior pecador fora o seu tema, mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino, do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração, como uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física.
agradeçamos a Deus, louvemos a Deus pelo grandioso sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Pelo perdão que Ele nos oferece, pela justificação que deve ser recebida pela fé para que possa ser alcançada e experimentada. Acreditemos em Deus, confiemos em Deus, não em nós mesmos, não em nossas míseras obras, por melhores que sejam. Justificação, salvação, única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo.